Olá, meus amigos, amados irmãos, irmãs. Nós estamos aqui para mais uma mensagem do canal e eu quero iniciar essa mensagem te convidando a fazer parte desse projeto, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, compartilhando. Separe um tempo, mano. Separe um tempo para você se dedicar a ouvir a mensagem, a ouvir a palavra e ser edificado por ela. Faça isso com zelo, com amor, com cuidado, porque tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor tem recompensa. Faça isso em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês hoje algo que Deus colocou no meu coração. Eu quero falar de 4 coisas que não agradam ao Senhor. Eu quero falar com vocês de 4 coisas que nós normalmente praticamos, muitas vezes deliberadamente, mas são coisas que não agradam ao Senhor. E às vezes a gente deixa passar, mesmo sabendo que é um erro, que é um pecado, acaba se tornando coisas comuns na nossa vida e que na verdade não agrada ao Senhor. Às vezes a gente, quando pensa em pecado, pensa em algo muito grande, muito terrível, mas para Deus não tem distinção de pecado grande, pecado pequeno, tudo é pecado, amados. E eu quero falar com vocês algo na palavra de Deus, eu quero citar pelo menos 4. Na palavra de Deus, de coisas que não o agradam. Então, se você porventura está praticando isso, amado, se arrependa hoje, se volte para o Senhor e volte a fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor. Como nós fazemos coisas para agradar as pessoas que nós amamos, nós temos que agir da mesma maneira com o Senhor. Nós não podemos fazer ao Senhor coisas que o desagradam. Então nós temos que agradar. Por amarmos muito, nós vamos fazer tudo para agradá-lo. Então tudo aquilo que nós fazemos para desagradar, nós vamos tirar da nossa vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu quero começar falando com vocês, lendo Provérbios 12, 22. Provérbios 12, 22 diz assim: O Senhor detesta, o Senhor detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. A primeira coisa que eu quero falar com vocês que desagrada ao Senhor é a mentira. Uma mentira parece às vezes uma coisa tão pequena, mas ela é destrutiva. E ela dá liberdade, ela dá legalidade para o pai da mentira agir na sua vida. Nós sabemos que se o inimigo tem uma paternidade, é essa, amados. Ele é o pai da mentira. E todas as vezes que nós agimos assim, mentindo, nós erramos nesse sentido, mentindo, nós estamos dando liberdade para ele trabalhar na nossa vida. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então essa paternidade é dele. Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Mentira, amado, vem muito às vezes naturalmente, mas isso não agrada ao Senhor. Às vezes a gente incorre, a gente comete alguns erros mentindo, achando que é inofensivo, que não tem gravidade, mas amado, mentira é mentira. E o pai da mentira é o inimigo. Então, se você porventura tem o hábito de cometer esse erro, cessa agora, em nome de Jesus. Nós temos sempre que falar a verdade com amor. A verdade, amados, provém do Senhor. Tudo aquilo que não é verdadeiro não vem de Deus. Então seja verdadeiro. Que na sua vida se encontre somente a verdade. Então abandone a mentira. Abandone a prática da mentira. Por mais simples que seja, por mais inofensiva que pareça, não faça. Não faça. A primeira coisa, então, que desagrada ao Senhor, que nós vamos tirar da nossa vida é a mentira. A segunda é a indiferença. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 João 3,17. 1 João 3,17 diz assim, Se alguém é rico
e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar de fato que ama a Deus? Em outra versão diz que se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Amados, nós muitas vezes somos totalmente indiferentes às necessidades das pessoas, a ajudar as pessoas. A verdade é que nós muitas vezes achamos que o problema não é nosso, nós não temos nada a ver com isso, e nós sonegamos aquilo até que nós temos que praticar a todo tempo, como a palavra de Deus diz. Talvez você não possa ajudar financeiramente, mas você pode fazer uma coisa que está no teu alcance, que é orar. Uma coisa que nós não podemos sonegar a ninguém é a oração. A própria palavra de Deus diz: orai em todo tempo, orar sem cessar. Ore uns pelos outros. Então, amados, não seja indiferente às dificuldades dos irmãos, às dificuldades das pessoas. Não seja indiferente à situação que a pessoa está passando. Amados, haja de acordo com a direção de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Não podemos resolver talvez o problema de todo mundo, mas nós podemos fazer o mínimo possível enquanto cristãos, enquanto pessoas que declaram que nós amamos a Deus. Como é que nós podemos falar que amamos a Deus e não amamos o nosso irmão que nós vemos, amados? Nós temos que ter compaixão, se colocar no lugar das pessoas e tentar fazer com que tudo isso seja amenizado. Nós podemos clamar a Deus, nós podemos interceder, nós podemos nos colocar diante do Senhor em favor dessas vidas. Faça isso. Não seja indiferente. Não seja indiferente às necessidades das pessoas. Não seja indiferente, amados. Isso desagrada ao Senhor. Isso não traz a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Como eu disse, nós temos que fazer coisas que agradem o Senhor e não desagradá-lo. Então nós já vimos que mentira desagrada ao Senhor e a indiferença também desagrada ao Senhor. Eu quero falar uma outra, e para isso eu quero ler um versículo com vocês que está em Tiago, no capítulo 3, e o versículo é 16. A palavra de Deus diz assim, Tiago 3,16. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Outra coisa que desagrada ao Senhor é o egoísmo. E muitas vezes o egoísmo vem do mesmo lugar que a indiferença. Muitas vezes nós somos indiferentes pelo fato de nós sermos egoístas, pelo fato de nós só olharmos para o nosso próprio umbigo, pelo fato de nós simplesmente olharmos só para as nossas próprias necessidades, não se importando com a necessidade de ninguém. Na verdade, Cristo nos chamou não para vivermos uma vida egocêntrica, mas sim para vivermos uma vida cristocêntrica. Cristo é o centro de todas as coisas, não somos nós. Cristo é o centro. Não sou eu, não é você, é Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. Então, amados, não viva uma vida egoísta. O egoísmo destrói relacionamentos, provoca lutas. Mas quando nós procuramos o bem das pessoas, fazer o bem uns aos outros, encontramos mais paz e mais felicidade. E todas as vezes que nós fazemos como a palavra de Deus diz, fazemos as pessoas como se estivéssemos fazendo para Deus, a palavra de Deus diz que de Deus vem a recompensa. Então tudo quanto você fizer, faça ao Senhor. Então, amados, não minta, não seja indiferente e não seja egoísta. Quarto e último para essa mensagem, eu quero ler com vocês 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23.
1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. A palavra de Deus diz assim, ó: a revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria. Numa outra versão diz assim porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Amados, uma coisa que, se nós não vigiarmos, a todo momento nós estamos sendo rebeldes. Se nós não vigiarmos, a todo momento nós estaremos sendo rebeldes. O que é rebeldia? É fazer tudo contrário à vontade de Deus. E rebeldia é algo que não agrada ao Senhor. Rebeldia é algo que desagrada totalmente o Senhor. Tanto é que o anjo de luz criado por Deus foi expulso do céu por causa de rebeldia. Deus detesta a rebeldia. Para Deus é como se fosse pecado de feitiçaria. Quantas vezes, amado, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, e não nos submetemos à vontade do Senhor. Todas as vezes que nós não nos submetemos à vontade do Senhor, nós estamos sendo rebeldes à vontade de Deus para a nossa vida. E nós temos que entender que Deus sempre vai ter o melhor para mim e o melhor para você. Deus sempre sabe, amados, qual é a melhor direção, qual é a vontade perfeita, qual é a condição perfeita, e nós não podemos querer fazer a todo momento a nossa vontade, e sim o nosso desejo teria e deveria ser fazer a vontade do nosso Senhor. Imagina se Cristo tivesse sido rebelde. Nem eu e nem você estaremos aqui usufruindo dessa condição de herdeiro, usufruindo dessa condição de salvos no Senhor. Se o Senhor tivesse sido rebelde, nós não teríamos hoje condições de entrar livremente no Santo dos Santos. Se o Senhor Jesus tivesse sido rebelde, o véu não teria sido rasgado. E nós continuaríamos separados pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, amados, rebeldia não agrada ao Senhor. Não seja rebelde, não seja rebelde. Você tem que procurar fazer a vontade de Deus, porque sempre será a melhor opção. Fazer a vontade de Deus sempre será a melhor escolha. Então, amados, pare e pense. Se tem alguma dessas coisas que você está praticando, que você pratica a todo momento, de uma maneira até às vezes inconsciente, às vezes até com muita frequência, pare, cesse, peça perdão a Deus, porque se você confessar os seus pecados, o seu erro, Ele é fiel e justo para perdoar. Deus perdoa e o Espírito Santo vai te capacitar a viver da maneira como Deus quer que você viva. Então, amados, liberte-se da mentira. Saia dessa posição de indiferença. Saia, Senhor Deus, saia, meu amigo, minha irmã, meu amado, dessa posição de egoísmo e saia dessa posição de rebeldia. Se volte ao Senhor. Faça tudo para agradá-lo. Eu quero abençoar a sua vida orando por você. Eu quero repreender todos esses espíritos sobre a sua vida e declarar que sobre a tua vida, a partir de hoje, reina o Espírito Santo de Deus. Pai querido, amado e todo-poderoso, eu quero te louvar, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por mais essa mensagem, por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui. E eu quero, Senhor Deus, te agradecer por cada um desses meus irmãos e dessas minhas irmãs inscritos no canal. Obrigado, Pai, por esse número que nós chegamos, que o Senhor direcionou e nós alcançamos. Obrigado, Pai. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor continue prosperando, fazendo crescer, para que essa mensagem, Senhor Deus, alcance os confins do mundo, alcance lugares longe, Pai,
porque esse é o desejo, essa é a intenção, abençoar vidas através da palavra de Deus. Eu quero, Pai, abençoar a vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Te pedir, Pai amado Todo-Poderoso, que o Teu Santo Espírito continue capacitando a vida deles para viver, Pai, da maneira como o Senhor deseja, para viver, Pai, da maneira como o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, eu quero me levantar na autoridade do nome de Jesus contra todo espírito, Pai, que tem influenciado a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, trazendo, Senhor Deus, a mentira, trazendo, Senhor Deus, a indiferença, trazendo, Pai amado, o egoísmo, trazendo a rebeldia. Todo espírito, Pai, que leva à mentira, todo espírito que leva à indiferença, todo espírito, Senhor Deus, que leva ao egoísmo, todo espírito, Senhor Deus, que leva à rebeldia, eu, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo sobre a vida do meu irmão e da minha irmã e declaro, Pai querido, a vida deles totalmente livres, libertas no poder que há no nome de Jesus. Eu declaro, Pai, a vida do meu irmão e da minha irmã abençoada, abençoada e abençoada em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amados, compartilhe essa mensagem. Nos ajude a fazer com que essa mensagem vá longe em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, até a próxima. Fiquem com Deus.